Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Digital Treinamentos. Meu nome é Bruno Brito e nessa aula vamos dar continuidade à nossa análise relacionadas a painéis de informações. Nós trabalhamos os dashboards. Nessa primeira aula, nós convertemos uma base de dados em uma tabela dinâmica, mostramos os recursos referentes à tabela dinâmica, mostramos o campo filtro, o campo coluna, linha e valores e especificamos alguns elementos. Criamos uma nova coluna e adicionamos um novo registro e vocês verificaram que esses elementos não ficam sendo atualizados de forma automática quando você transforma a tabela dinâmica a partir do intervalo. E nessa aula vamos primeiramente converter esse intervalo de dados em uma tabela para só depois convertermos em uma tabela dinâmica. E vamos também fazer uso dos recursos de segmentação de dados. Então, o primeiro passo aqui para fazer a análise é construir, a partir dessa base, converter essa base em uma tabela dinâmica. Então, o primeiro passo é fazer a seleção dela. Então, eu posso, como essa aqui é uma tabela, é um intervalo de dados, eu posso selecionar uma célula qualquer, ir até a guia Inserir e marcar aqui a opção dentro de tabela. Na primeira aula vimos tabela dinâmica, agora o recurso vai ser um pouco diferente. A ordem vai ser criar uma tabela para só depois converter em uma tabela dinâmica. Eu vou marcar a opção tabela, ele já vai marcar aqui o elemento, o intervalo, você vai ter que verificar se esse intervalo que ele pré-selecionou é realmente o que condiz a sua tabela. E aqui embaixo a opção minha tabela tem cabeçalho, você vai deixar marcado, porque essa tabela tem aqui o cabeçalho, seria o nome completo, sexo, cargo, data de emissão, tipo e salário. Você vai dar OK, ele vai converter esse elemento numa tabela. Existem diversas vantagens de você utilizar uma tabela converter o intervalo de dados em uma tabela para o Excel. O primeiro deles é a adição aqui, ó, desse elemento aqui, que são os nossos filtros. Ele coloca logo diretamente um filtro aqui na minha tabela. O segundo elemento é que quando eu adiciono, por exemplo, uma coluna que eu vou fazer agora, e ele já incorpora, já conectou essa coluna nova à minha base, à minha tabela. Então eu vou adicionar aqui o elemento SP, Enter, SP, Enter, SP. Eu vou colocar como na aula anterior, eu vou adicionar 3 registros de São Paulo, 2 do Rio de Janeiro e apenas 1 de Santa Catarina. Então, quer dizer que a atuação desses funcionários aqui dessa empresa, eu tenho mais pessoas que trabalham em São Paulo, uma quantidade um pouco menor do Rio de Janeiro, menos ainda de Santa Catarina. Aí eu vou fazer a seleção, vou clicar 2 vezes, ele vai replicar esses resultados para o resto da minha tabela por inteiro. Então agora eu tenho aqui uma coluna que já foi adicionada a uma tabela e eu já consigo fazer esse registro estar sendo adicionado também na minha tabela dinâmica. Eu poderia não fazer essa criação, que eu vou até apagar, Ctrl- aqui na coluna, e eu vou construir primeiramente a minha tabela dinâmica, vou adicionar essa coluna e você vai ver que quando eu atualizar a tabela dinâmica, ele automaticamente já vai acrescentar essa coluna na minha tabela dinâmica. Então, essa seria a segunda vantagem de eu estar podendo adicionar, como também eu posso adicionar lá no final, que a gente vai ver daqui a pouco, um novo registro e você vai ver que esse elemento vai ser acrescentado diretamente nos meus dados. Outro recurso, quando você seleciona aqui, eu tenho aqui a tabela de design, você vai clicar e ele tem um nome, eu vou chamar aqui de cadastro, por exemplo, cadastro ou funcionários. Eu tenho cadastro de funcionário, então dei um nome para essa tabela. E agora eu vou construir, a partir dessa tabela, eu vou construir minha tabela dinâmica. Eu vou clicar em qualquer área da minha tabela. Quando eu for a guia Inserir, marcar a opção Tabela Dinâmica, lembrando que isso já é uma tabela para o Excel, tabela dinâmica, ele já vai pré-selecionar aqui, ó, e olha o nome da tabela. Como eu dei o nome de funcionários, ele já, como o meu cursor estava aqui dentro dessa célula, ele já adicionou esse elemento aqui e agora já converteu esse intervalo nessa tabela. Aqui eu vou colocar planilha existente. Eu quero construir aqui do lado, a gente já viu esses dados na aula anterior. Caso você não tenha visto, eu recomendo que você inicialmente faça a análise da aula 1, para depois fazer a aula 2. Eu vou clicar aqui no elemento e vou dar OK. Ele vai construir a minha tabela dinâmica a partir da tabela já do Excel. A gente já trabalhou esses campos aqui em aulas anteriores. Então eu vou estar inserindo aqui, por exemplo, o cargo em linha. Vou pegar aqui a opção salário, vou colocar em valores. Ele vai estar adicionando, para fazer essa formatação, a gente já viu na aula anterior, que eu clico, configurações do campo de valores, vou marcar formato do número e vou marcar a opção moeda.
Quando eu der OK, OK novamente, ele está me mostrando aqui de forma única, de forma exclusiva, o cargo de analista, somando todos os cadastros referente à minha tabela de analista, eu tenho a somatória de salários, somatória de assistente, auxiliar, diretor, gerente e operador. Então, a gente já viu isso em aulas anteriores, e a grande novidade dessa aula é que, em vez de estar selecionando um intervalo de dados, eu estou inserindo uma tabela para criar a minha tabela dinâmica. Então, agora eu vou adicionar aqui, vou dar um Ctrl+, e vou adicionar aqui, ó, no comecinho, o estado. Estado, e vou fazer como eu fiz no início. São Paulo 3 vezes, Rio de Janeiro 2 vezes, e o último Santa Catarina apenas uma vez. Vou selecionar, clicar 2 vezes, ele vai adicionar aqui o meu elemento. Aqui, ó, se eu clicar em tabela dinâmica, se você ver ainda a coluna estado não está presente aqui na tabela dinâmica, aqui eu vou até o final. A última coluna é salário, que é aqui da minha tabela. Só que agora, quando eu clicar com o botão direito sobre a minha tabela dinâmica e marcar a opção atualizar, ele já acrescentou aqui o estado. Então, por exemplo, eu posso estar usando o estado aqui como filtro. Clico aqui, ele adicionou aqui o meu estado, e aqui eu quero ver os dados apenas de Santa Catarina. Ele vai atualizar minha base de dados, minha tabela dinâmica, a partir do filtro Santa Catarina. Outra informação que a gente viu na aula passada, foi lá no final, eu acrescentando novos valores, colocar aqui, por exemplo, Carlos novamente, Carlos Santos Silva. Quando eu der a tabulação, olha o que ele vai fazer. Ele já vai adicionar mais um registro associando a sua tabela. Ou seja, ele já vai incorporar esse elemento à minha tabela dinâmica. Colocar aqui o sexo masculino, tabulação. Vou chamar aqui o Carlos é um gerente, tabulação. Colocar a data de hoje, Ctrl, ponto e vírgula. Vou dizer que ele é pessoa física. E o cargo de gerente, vou dar um salário dele aqui de R$7.000. Tabulação. E ele é oriundo de São Paulo. Ele trabalha na empresa em São Paulo. Pronto. Quando eu faço isso, vamos adicionar, vou colocar um valor alto aqui. Lembrando que ele é de São Paulo, certo? E aí o cargo de gerente. Vou colocar aqui um valor bem alto, para que a gente consiga ver o destaque dentro da tabela dinâmica. Pronto. Agora eu vou lá na parte de cima, Ctrl espaço, e aqui eu vou fazer a atualização da minha tabela. Lembrando que ele é um gerente e ele está localizado em Santa Catarina. Santa Catarina não, São Paulo. Clico com o botão direito, marco a opção atualizar. Veja que ele não acrescentou aquele número grandão. Mas quando eu venho aqui e coloco São Paulo, olha aqui o acréscimo dentro do cargo de gerente. Então você está vendo que as vantagens de você usar uma tabela em vez de um intervalo de dados. Eu construo primeiro, transformo esse intervalo em uma tabela, e a partir dessa tabela eu crio a minha tabela dinâmica. Você vê que facilita adicionando colunas e novos registros. Ele já atualiza de forma automática a questão da minha tabela dinâmica. Toda vez que eu atualizo a tabela dinâmica, ele atualiza a minha base com meus novos dados. Então isso é uma vantagem impressionante da tabela dinâmica. Bom, agora vamos dar continuidade falando sobre a segmentação de dados e a questão da linha de tempo. Como é que eu faço? Eu estou filtrando a partir desse filtro aqui, ó. Eu marco São Paulo, marco Rio, ele vai atualizando aqui meus dados, ó. Santa Catarina, ele vai fazendo a atualização dos meus dados. Só que, por exemplo, eu poderia fazer isso de uma forma muito mais facilitada. Em vez de fazer dessa forma, eu poderia fazer assim, ó. Vou tirar o filtro. Para tirar um campo aqui, é só clicar, segurar e jogar aqui dentro da planilha. Veja que vai aparecer um X, você solta. Ele vai excluir o filtro. Eu vou adicionar aqui o tipo, a minha coluna. Então ele vai me apresentar aqui os dados, ó. Primeiro, meus cargos, a somatória do salário para a pessoa física, a somatória do salário para a pessoa jurídica, o total em linha e o total em coluna. Lembrando que isso aqui já foi visto, analisado na aula anterior. Então, caso você não tenha visto a aula 1, vá lá buscar a base. E essa base ela vai estar disponível para você fazer download a partir do nosso Instagram. É só você seguir nossa rede social, mandar um direct e você vai receber um link
para que você possa fazer o download dessa base. Ok? Então, aqui eu estou com a minha base, eu vou fazer a análise agora utilizando a segmentação de dados. Eu estou aqui, pessoa física e jurídica, e vou fazer uma segmentação de dados, em vez de estar filtrando diretamente aqui, eu vou fazer algo mais visual. É só você selecionar aqui o elemento, você vai até tabela dinâmica, esse nome aqui pode mudar de acordo com a versão que vocês estão utilizando do Excel, mas procure algo relacionado a análise, tabela dinâmica. Você vem aqui, ó, inserir segmentação de dados, você vai marcar e você vai informar para o Excel qual o elemento que vai fazer parte da segmentação de dados. Então, no caso, eu quero fazer a segmentação a partir do estado, então eu vou marcar estado e vou dar OK. Ele vai me apresentar essa janela, que ela é totalmente móvel, eu posso vir aqui, ó, mover para qualquer área da minha planilha, eu posso redimensionar esses elementos aqui, ó, tanto na largura como na altura, e de forma bem simples, eu consigo atualizar essa base aqui da minha tabela. A partir, eu quero ver os dados, por exemplo, apenas do Rio de Janeiro. Ele vai e atualiza a minha base. Eu quero ver os dados relacionados a São Paulo. Ele vai e atualiza a minha base. Então, essa aula era para mostrar a questão da segmentação de dados. E um outro recurso interessante é a questão da linha de tempo. A gente não vai explorar todos os dados nessa aula agora, mas eu vou mostrar como é que você pode fazer. Seleciona novamente a tabela dinâmica, não pode estar no segmentador, senão não vai aparecer a opção. Selecionou a tabela dinâmica, vai novamente em tabela, e a segunda opção, linha de tempo. Você vai marcar, e vai marcar aqui, ó, data de admissão. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise das pessoas que foram admitidas em um determinado período. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está mostrando, deixa eu puxar aqui para a esquerda, desde 2019 até 2021. O que eu vou fazer aqui? Eu quero só mostrar, por exemplo, o primeiro trimestre de 2019. Ele vai atualizar e vai mostrar os dados só das pessoas, todos os cargos, referente a São Paulo, que foram admitidas entre 2019, entre janeiro e fevereiro. Aí eu quero pegar entre agosto e outubro de 2019. Ele está me apresentando os dados apenas aqui. Inclusive aqui, ó, ele está dizendo que nesse período aqui não tem nenhum cargo de diretor que foi admitido nessa época. Eu posso vir aqui no mês, clico, e eu tenho a opção, por exemplo, de visualizar por trimestre. Então, vou selecionando o trimestre, ele vai atualizando, ou mesmo por ano. Posso clicar em ano. Então, essa aqui é uma forma de a gente fazer uma segmentação e a linha de tempo, que vai facilitar a nossa, como se fosse um filtro mais avançado, onde eu consigo, a partir do visual, estar incorporando esses elementos à nossa tabela dinâmica. Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando com mais de uma tabela dinâmica e a gente vai fazer a conexão entre essas tabelas dinâmicas a partir da segmentação de dados. Então, caso você tenha gostado da aula, não esquece de dar o like, não esquece de entrar na nossa rede social, lá no nosso Instagram, seguir o nosso Instagram e a partir daí você vai solicitar a partir do direct o link para fazer o download da base, que é importante para que você possa acompanhar essas nossas aulas. Então, essa aula fica por aqui, até uma próxima aula.